psicóloga, eu percebi que ao longo da minha carreira, a minha grande dificuldade era empreender. Psicóloga clínica. Mas como na psicologia você vai empreender? Porque na psicologia a gente tem alguns padrões, algumas restrições na hora de empreender, na hora de divulgar o seu negócio, na hora de montar um plano de negócio. E aí eu comecei justamente a refletir, o que eu posso aprender para usar no meu negócio? E simplesmente comecei a desenvolver um trabalho na questão do empreendedorismo, onde eu busquei alguns conhecimentos. Busquei alguns cursos específicos, algumas abordagens específicas, sou coach também, e falei, vou usar essa técnica toda na questão do empreender. Que hoje, eu acredito que 70% dos empreendedores hoje tem uma grande dificuldade nessa questão de empreender. E aí eu pensei, vou usar todas essas vertentes e colocar na prática. E por que não criar um curso? Por que não desenvolver mais pessoas? Já que eu brinco que eu falo que eu nasci com esse dom de desenvolver pessoas. Por que não ver mais clientes se desenvolvendo, ver mais clientes crescendo? E aí eu falo assim, que o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Porque eu vejo os resultados dele e isso me engrandece muito. Mas Elis, você tem todo esse paralelo, trabalha com tudo isso, e como que é para você no dia a dia? A gente sabe que empreender não é uma coisa muito fácil, mas tendo uma estrutura, tirando da cabeça e colocando no papel, você começa a exercitar, a colocar em prática com metas, focando no resultado. Eu e a Cláudia, nós somos parceiras. O Multicarreira nasceu assim de um mega sonho nosso. De uma semana, Cláudia? Eu creio que menos. Então, o Multicarreira, para vocês entenderem, nosso projeto nasceu de um sonho igual de vocês. Desenhamos esse sonho no papel e colocamos em prática em uma semana. E foi bem interessante, porque eu e a Cláudia, a gente estava na mesma pegada que todos aqui, dizendo, será que vai dar certo? Será que alguém vai comprar? Será que alguém vai acreditar no nosso trabalho? Vai acreditar na nossa consultoria, assim por diante? E acreditava. A gente montou um projeto via EAD, todo planejado, com cronograma. A gente hoje é um forte parceiro da Hotmart, é uma plataforma de cursos, onde a gente compartilha os cursos aí e vende os nossos cursos para psicólogos. E agora a gente vai montar a terceira turma para psicólogos, empreendedores, e vamos montar para quem está começando a empreender também. Esse é um dos nossos grandes projetos, é o segundo, tem mais de 2 anos aí que a gente já trabalha com a ferramenta da Hotmart, divulgando cursos online, porque é a tendência de mercado agora. E nós nos conhecemos. Quer falar como nos conhecemos? Sim, nós conhecemos no Profissão Coach. Alguém já ouviu falar de Profissão Coach? Jerônimo Teu. É isso, Jerônimo Teu é um coach. Isso, é um coach. Eu conheço. Ele foi o nosso mentor. A gente se conheceu pela internet. Parece até casamento, né? Sim. Aplicativo, namoro de aplicativo, sabe? Nós nos conhecemos pela internet, fizemos uma reunião online e descobrimos grandes afinidades, ou seja, o propósito e o sonho. Então é aquela coisa, para você começar a empreender, você precisa de um propósito e um sonho. E aí nós começamos o nosso sonho, vamos desenhar o nosso sonho e começamos a colocar no papel e desenvolver. Eu, psicóloga, e Cláudia. O perfil do empreendedor hoje, alguém tem alguma ideia desse perfil? Perfil do empreendedor? Isso, porque querendo ou não, ele tem um perfil. A gente pensa que não tem, mas tem. Ele tem um perfil. Vocês têm alguma ideia do que seria esse perfil? Sempre quando eu penso no empreendedor, eu penso naquela pessoa, não sei se seria a palavra certa, mas destemida, que tem coragem de ir, fazer, executar. Muita gente que fica... Quer fazer as coisas do seu jeito, Quer fazer né? do seu Às jeito. vezes deixa uma empresa, uma carreira de sucesso porque quer ter o seu próprio negócio, fazer as coisas conforme as suas preferências, as suas crenças, né? Enfim, fazer do seu jeito. Do seu jeito. Ok, mais alguém para complementar? Então, assim, eu vou dizer para vocês que existem 2 tipos de empreendedores. Um que tem aquele sonho, que vai colocar no papel, que idealiza, que corre atrás, que vai. E o outro, como vocês e eu, que depende daquele negócio no sentido.
Eu preciso vender porque eu tenho que sustentar a minha família, eu acabei de ser desligado da empresa, fui mandado embora, então eu tenho que ver uma alternativa B, ou vender algo, ou ter algum negócio específico para poder sustentar a minha família. No caso, é necessidade do prazer? Exato. A gente pode dizer isso, olhando pelo lado psicológico, necessidade e prazer. Mas, Eli, se a gente for parar para pensar entre a necessidade e o prazer, eu não estaria falando que, assim, os dois não poderiam ser a necessidade e o prazer? Então, mas imagine vocês, vou dar um exemplo, de um profissional que ele foi desligado da empresa e que ele está desesperado porque ele tem que sustentar a família, ele tem que simplesmente trazer dinheiro para casa e ele precisa ser um empreendedor de qualquer forma. Esse é o empreendedor justamente, que é um perfil que ele vai por necessidade, ele precisa trazer a renda para a família dele. E o outro perfil é o sonhador, né? É o prazer, que ele está lá, ele tem aquela ideia, ele vai trazer um insight no sentido do diferencial, do novo, ele vai inventar, ele vai criar, e aí ele acaba idealizando justamente em colocar em prática um sonho, um projeto específico. Esse é o perfil do empreendedor, que eu falei para vocês, que são esses dois tipos aí. E aí, para falar, eu gosto muito de falar da pesquisa, se vocês forem para a terceira página aí, que ele vai falar um pouquinho de pesquisa. Hoje, no Brasil, 33% da população brasileira adulta está envolvida com atividades de empreendedores. Então, a taxa de empreendedor ele vai aumentando cada vez mais. E é tendência, tá? Então, todo mundo hoje, a maior parte, quer empreender. Tem a oportunidade justamente de colocar em prática o que de fato o empreendedorismo, ter o seu próprio negócio, sair de uma questão CLT, de uma forma mais, como que eu falo, tirar as amarras do CLT, né, porque tem que cumprir horário das 8 às 18 e assim por diante. Então, o empreendedorismo tem muito essa visão. Mas eu deixo claro aqui, que para ser empreendedor, as pessoas muitas vezes acreditam que elas vão trabalhar apenas 8 horas por dia. E aí, é um engano. Aí, cai do cavalo. Pelo contrário, você vai trabalhar muito mais de 8 horas por dia. Porque o negócio é seu, ele vai depender de você. Então, muitas vezes, você tem que ter o seu plano estratégico, o seu plano de divulgação, os seus conteúdos, o que você vai oferecer muito bem claro. E muitas vezes a população, os micros empreendedores, tem essa dúvida. O que fazer? Como fazer? Vou ficar perdido nesse contexto, muitos falam. Porque quando chega aqui, todo mundo tem um sonho, uma vontade ou um prazer. Ah, eu vou fazer, vou vender geladinho porque eu faço bem, porque é gostoso, mas e depois? O sucesso não vai bater na porta. Então eu preciso justamente, dentro desse perfil do empreendedor, eu ter essa noção. Eu começar a refletir que simplesmente eu preciso do meu sonho, refletir o que vale a pena para mim, o que vale a pena para o meu dia a dia, então para o meu negócio. Então essas pesquisas estão aumentando, a população brasileira está querendo empreender bastante. E claro, as mulheres, como sempre, né, elas acabam empreendendo mais do que os homens. Porque elas têm um sonho, vão lá, põem em prática e vai, desenvolve, cria, né? Os homens ainda ficam naquela coisa muito mais firme, né? E aí, olha só, isso aqui, os países, em primeiro mundo hoje, primeiro mundo, né? Se a gente for parar para pensar nos estágios, né, da questão do empreendedorismo, o Equador hoje está em primeiro lugar na questão do empreendedorismo. Nossa, pois, por incrível que pareça, quando eu vi essa pesquisa, eu achei bem interessante aquilo, né? E aí o Brasil está em 8º lugar. Depois, seria assim, um percentual da população? Percentual da população que hoje, isso. Tanto que a questão de empreender por prazer, como o Elvis colocou mesmo, a questão de empreender por prazer, e empreender porque é uma necessidade. E o Equador está em primeiro lugar. Pode ser que tenha muita questão da necessidade aqui, porque eu preciso, né, eu preciso me manter, eu preciso me sustentar, então eles estão muito mais aqui em primeiro lugar. E é interessante, né, porque é um estágio inicial do empreender, não é uma coisa que vai, né, já enraizada. E claro, e o tempo justamente de empreendedorismo, né,
que leva aqui, ó, em torno de 3 a 42 meses ali na operação. Então, é um negócio de 3 meses que eles vão galgando, que eles vão se desenvolvendo. Então, é bem interessante essa pesquisa, porque me chamou a atenção. Porque normalmente a gente para e pensa, né? Poxa, mas para empreender hoje, o Brasil, né, no 8º lugar na questão do empreendedorismo, e a tendência é essa. E a tendência é empreender cada vez mais. Bom, e aí, aqui eu vou mostrar também, eu vou mostrar alguns percentuais para vocês entenderem um pouco mais, tá? O percentual de empreendedorismo iniciais, a faixa etária aí, ó. Hoje, para vocês terem uma ideia, de 55 a 64 anos, né, a questão do empreender ainda está maior, essa idade ainda está no topo das pessoas que buscam o empreender. 18 a 24, 21%, né, quase 22%, eu posso citar. De 25 a 34, 24,5%. Só que de 45 a 54, ó, quase 19% aí na questão do empreendedorismo, tá? Isso é uma média bem legal aí. 29% tem mestrado completo e doutorado incompleto, tá? Então está numa média bem, não precisa ter uma pós-graduação, um mestrado para hoje ser um empreendedor. Hoje, se você tem até o nível incompleto, segundo grau incompleto, você é um empreendedor hoje. Então isso nas pesquisas mostram bastante, o percentual é bem diferenciado. O empreendedorismo, eu falo que acaba entrando como uma competência que as pessoas vão se desenvolvendo cada vez mais e vão crescendo também na questão do empreender, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me questionar, me perguntar. E aí, aqui, ó, a motivação dos empreendedores, como eu disse, por incrível que pareça, aqui 53,58% ainda vão empreender por oportunidades e 39,72% por necessidade. Então, como eu disse, o Elvis falou a questão de prazer e necessidade, nós vamos falar aqui de necessidade e oportunidades. Então, o empreendedor que vai empreender por oportunidade, pela ideia, pelo projeto, colocar em prática, ainda está maior. E necessidade por obrigação, porque fui desligado da empresa ou porque eu preciso manter minha família, 39,72%. Então, assim, pesquisas que são importantes vocês saberem, empreendedores, para fazer um comparativo de como está o mercado hoje nessa questão de competência. E o ponto principal que eu falo é que assim, o empreendedor, ele precisa se capacitar, precisa buscar capacitação o tempo todo, independente do negócio que ele atue. Então, hoje eu trabalho com treinamento e desenvolvimento. Ok, quais são as tendências de treinamento e desenvolvimento hoje no mercado? Hoje eu trabalho com design. Qual o diferencial do meu trabalho no design que eu posso trazer? O produto tem que ser um diferencial para você poder oferecer esse produto para o seu cliente. Senão vira, né? Sempre está se aprimorando, né? O tempo todo. Não é porque eu sou empreendedor, eu tenho um projeto legal, eu vou criar, eu vou simplesmente pôr em prática, mas tá bom. E aí? Eu vou falar do meu caso, na área de informática, comprar serviço para empresários e tal. Eles querem certeza no que você vai fazer e convicção. Eu sempre tenho que estar estudando e me aprimorando com questão de tecnologias. Então, se eu chegar para o cara e falar, tem um produto X, mas eu acho que não sei o quê. Pronto, acabou. Não faça credibilidade. Não faça ou é ou não é. Exato. Eu até estava discutindo com a minha gerente tempo atrás, que ela me vendeu um negócio lá absurdo, e ela veio falar para mim, eu acho. Falei para ela, se eu falar eu acho para o meu chefe, para o meu cliente, eu perco o cliente na hora. Então, assim, é melhor você se recompor e falar com certeza do que você tem. Exato. Isso é importante em todo e qualquer negócio. Você ter a certeza do que você está oferecendo. Quais são os benefícios que você oferece para o seu cliente? Qual é o diferencial? Que diferencial é esse que o teu cliente vai falar assim, poxa, hoje vocês têm uma consultoria, ou Elvis tem TI. Qual o diferencial da tecnologia? Porque você trabalha com infra, né? Ele trabalha com infra, computador. Qual o diferencial do serviço dele que o cliente vai prestar serviço e vai querer voltar e vai fechar contrato? Qual o diferencial de vocês todos que estão aqui? Essa pergunta é fundamental começar a refletir. Posso falar do diferencial? Pode. Qualidade e preço, né? A gente vai chegar numa hora que eu vou falar do pitch de elevador de vocês. Vocês já ouviram falar de pitch de negócio? Já ouviram falar? Ouvi, não sei o que é. Pois eu vou falar do pitch de negócio de vocês aqui. Vocês vão fazer o pitch de vocês aqui hoje.
Então a questão do pitch é importante você ter na hora de oferecer. Porque o ponto principal que o Elvis falou é, imagine eu chegar para o meu cliente, chegar para você e falar assim, olha, eu acho que eu vou desenvolver pessoas, eu acho que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas na questão de auditoria interna, externa, mas assim, aquele termo que está falando lá, eu tenho total segurança no que eu estou falando. Que atividade eu vou passar para o meu cliente nesse contexto? O que eu vou mostrar para ele? Qual que é o pitch do negócio? O Elvis, querendo ou não, ele acabou falando um pitch sem nem, sem nem eu chegar na aula, ele já falou do pitch, a importância de ter um pitch. A importância de simplesmente você falar que o teu negócio é diferente. É muito diferente. Por isso que eu falo, busque capacitação o tempo todo. Não adianta ter um negócio e não buscar a capacitação. Mas assim, como assim o negócio? Tá, o tema que eu falo. Eu, por exemplo, eu desenvolvo plataformas EADs. Eu preparo cursos. Ok, para preparar cursos para empreender outros empreendedores, eu preciso conhecer ferramentas. E eu sou psicóloga. Então, como fazer isso? Então, é importante vocês entenderem pesquisas também. Porque dentro de pesquisas é que vocês vão pegar a dor do seu cliente. Dentro da pesquisa. Então, no design, o que eu estou vendo que tem de índice hoje que não está legal? Hoje, qual é o diferencial do design? O que tem alguma coisa, um diferencial de mercado hoje? Você já fez esse levantamento ou pesquisa? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de negócio que eu vejo, nós temos... existe espaço para a gente oferecer produtos com uma boa qualidade a um preço razoável. Então, temos um design mais acessível para as pessoas. O custo, né? Peças de bom custo-benefício. Ok, então o diferencial do teu trabalho, se fosse para parar para pensar numa pesquisa de oportunidades e necessidades, entraria uma oportunidade. Eu não sei se chegaria a se tornar um negócio rentável e tal, mas eu vejo que a gente paga muito caro para ter bons produtos aqui no Brasil. Ok, muito caro. Então você já enxerga isso aí como um diferencial no trabalho do design. Meninas, falando na questão do desenvolvimento, o que vocês enxergam? Porque vocês fizeram alguma pesquisa de mercado para saber? Então fica a dica para vocês aí. Pesquisem no mercado, busquem pesquisas justamente que falem do trabalho de vocês. Vocês vão trabalhar com consultoria do quê? Já sabem? Do que o cliente precisa. Vai ser Mas qual o público-alvo? Os microempreendedores lá do Guarujá. Microempreendedores do Guarujá. Ok. Mas que ramo? Eu estou fazendo pergunta porque para vocês refletirem, tá? Que ramo? Porque falar de micro, ok, tem diversos microempreendedores. De uma forma geral. De uma forma geral, mas vocês vão ter que focar no primeiro momento, já que vocês estão iniciando. Vou dar o meu exemplo, o da Cláudia. A gente fez uma pesquisa e percebemos que os psicólogos têm a dificuldade justamente de divulgar o produto deles na internet. Então, antes de falar de micro, o todo, a gente pegou um micro pequeno, os psicólogos. Então, fica uma dica. Pegue um grupo específico antes de falar de um todo, porque o mercado é grande. Então, pesquise. Posso dar um exemplo? Pode. Eu ia falar, é você agora da sua pesquisa. Eu li um livro que é muito famoso, você já deve ter visto, Iniciação Chama Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que você tem que olhar o contexto no geral, não só aquilo. Então, assim, eu trabalho com informática, tudo bem, eu conheço de informática, mas não é só porque eu conheço de informática, eu vou tratar com o meu cliente sobre informática, não. Antes eu estudei sobre administração um pouquinho, sobre finanças um pouquinho, sobre economia um pouquinho, sobre vendas um pouquinho, para poder chegar no meu cliente e falar assim, é isso, e aí eu já tenho a experiência de estudo sobre vendas, sobre finanças, eu sei... Nosso caso é bem semelhante com o dele, a gente tem uma experiência ampla e eu vejo assim, para cada cliente ele vai ter uma dificuldade. Hoje o cliente que nós temos, a dificuldade delas é no marketing. Ok. De repente, para o outro meu cliente, ele pode vir com dificuldade com a finança, ele não consegue controlar. Então, eu vou para cá, eu vou atender a dor dele. Qual é a dor dele? Finanças. Para o outro pode ser o marketing, para o outro pode ser processos. Isso. Mas assim, eu quero ir mais profundo, assim, quero aprofundar um pouco mais. Então, assim, por exemplo, ok, a gente sabe do micro.
Mas assim, o projeto em si, vocês querem abordar, por exemplo, eu quero abordar uma metal. Estou dando um exemplo, tá? É só um exemplo. O Elvis, por exemplo, foca o que, Elvis? Microempreendedores também? Microempreendedores. Mas é empresas do quê? Empresas que precisam do quê? Faz seu pitch aí. Empresas que estão na área, que precisam na área de infraestrutura da empresa, como cabeamento, estrutura de roteadores, Mas é uma gama configurações. muito grande. Qualquer Você não segmento, fica- Qualquer você segmento. Qualquer segmento na área de informática e infra. Então, assim, mas ó, informática e infra. Então, assim, o cara deu um problema na rede dele, na estrutura lógica de rede. Eu vou lá com a minha equipe, faço toda a metragem da rede, toda a estrutura da rede, o mapeamento, a topologia, e passo para o cara, ó, você precisa comprar isso, aquilo, meu serviço é X, a quantidade que você vai gastar é W. E o cara aprova sim ou não. Esse é meu... Tá, então, ó, ele trabalha com micro também, mas ele tem um produto específico. Então, o produto de vocês, pelo que eu estou entendendo, então vai ser marketing também e consultoria, certo? De finanças. Esse é o produto para o todo. Isso, a gente acha que esses 2 pilares é o que mais hoje, a gente não fez pesquisa ainda. Tá, então fica a dica para vocês. Pesquisem. Eu sei que é o amplo, mas o exemplo que eu quero dar é pesquise. Veja como estão as pesquisas hoje. Porque assim, para eu falar da dor do meu cliente, eu preciso entender pelo menos um pouquinho disso aqui. Tá bom, a grande tendência é o marketing e finanças. Ok, mas é uma pesquisa que é no todo ou é uma coisa que eu acho? Porque tá bombando no Não, mercado. a gente vai fazer a pesquisa. Então, fica a dica para vocês, tá? Porque, de repente, a finanças ou marketing, eu posso pegar um pequeno diferencial, que é a dor, e isso vai fazer a grande diferença no negócio de vocês. Fez sentido? Beleza. Eu só Pois amiga, questão de oportunidade, eu comecei a estudar administração, finanças, economia, porque tem cliente meu que me chama lá, o cara não quer saber de informática, o cara quer só conversar comigo. E às vezes o cara me paga o meu dia só pra sentar na cadeira com ele e ficar conversando. Aí o cara conhece de economia, de finanças, de política, e eu olhava pra casa do cara e falava, o que Você esse cara contratou tá meu falando? serviço, né? Aí eu comecei a estudar, me aprimorar um pouco mais no assunto, e hoje eu chego lá e converso com o cara, tanto que os meus clientes são meus amigos. Então, na maioria das vezes, 80% das vezes que eu vou no cliente não é para trabalhar, é para conversar com o cara. Então, eu trabalho mais nessa parte do... Legal, a comunicação é o diferencial. sim. Ter uma comunicação assertiva também gera uma credibilidade com o seu cliente. E aí, as principais, as características principais que definem o que é um empreendedor, que eu vou falar, exige... Peraí. Isso. Então, vem muito da questão do seu produto. Então, a característica do seu produto é o diferencial, é ter o produto. O Elvis falou da questão do produto dele. A Marília, acertei. A Marília tem a questão do design. Ela vai entender um pouco mais do produto dela, que ela vai fazer a questão que ela já entendeu que a pesquisa é importante e que ela já viu uma necessidade na questão de custo, quando ela chegar na definição do planejamento, que é o que nós vamos chegar. Quando chegar na definição do planejamento, ela vai perceber, de fato, qual será o produto dela, o produto-chave. Ela tem uma rama de negócios, ela conhece muito, mas ela vai chegar no produto-chave dela, igual vocês. Vocês também têm uma rama de produtos, o marketing, a finanças, mas vocês também vão perceber qual vai ser o produto-chave de vocês que vocês vão divulgar. Mas a rama é ampla. Mas, Elisa, eu não vou estar fechando literalmente o meu público se eu escolher uma coisa específica para falar? Não vai. Você só vai ser a pessoa responsável que vai dar credibilidade no assunto. Mas você vai falar de várias coisas ao mesmo tempo, porque o seu negócio é amplo. No caso delas que vão falar de microempreendedores. Então, assim, você não vai fechar as portas do seu negócio, pelo contrário, você vai ser especialista no que você está falando. Mas vai ter outras vertentes que vocês vão poder acompanhar aí. E a Marília no design e o Elvis na infra, a mesma coisa. Você vai ser especialista. Porque quando a pessoa ligar, por exemplo, ou procurar vocês no Google, que é automático, né? Não sei se vocês fazem isso, vocês fizeram isso com a gente? Não? Então fica outra dica para vocês aí. Procurem no Google. Amigo Google. Vou procurar o site da pessoa com quem eu vou fazer o treinamento. Vou conhecer um pouco mais do que ela aborda. Veja vídeos dela. Questão de segurança, né? Exato. Isso mostra credibilidade. Vocês vão chegar numa fase que vocês vão ter que ir para mídia. Não sei se vocês pensam nisso.
Porque o marketing hoje fala muito nessa questão da divulgação. Marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo fala muito isso. Na hora de fazer o seu pitch de negócio, mas Elisa, eu não tenho jeito, literalmente eu não sei falar na televisão, eu não sei, isso aqui pra mim dá até tremor. Mas uma coisa é fato, feito é melhor que perfeito. O primeiro vai sair terrível. O segundo, o terceiro, aí você fala, puta, melhorei. O quarto, eu já estou tendo propriedade no que eu estou falando. Mas eu preciso divulgar meu negócio. Rede social hoje, Google, são ferramentas que são fundamentais para o negócio. Não adianta, porque é o que eu falei para vocês, o índice maior de aderência que nós tivemos para o curso foi EAD, foi online, não foi o presencial. E a tendência é essa. É uma geração nova? É uma geração que justamente está buscando isso. Então, devemos. O Elvis daqui uns dias ele vai ter que estudar qual o diferencial do mercado dele, porque o computador vai ter que... Se bem que você acessa, né, Elvis, pelo que eu entendi, online, né? Você consegue também fazer isso. Hoje a Google já disponibilizou uma tecnologia que não vai precisar mais de computador e muito menos de videogame daqui uns 2, 3 anos. Você, na tua casa, na tua televisão, você vai ter um controle, você vai conseguir jogar um videogame de alta tecnologia. Exato. Então, a tendência é sumir com isso e sumir com isso. E você também conserta, né, dependendo do cliente. Sim, dependendo do cliente, o acesso online. Ele acessa online. Eu tenho clientes meus que eu dou suporte 100% online. Então, assim, eu não preciso ir lá na empresa do cara. Em última instância, eu vou até lá. Para o cliente é muito mais barato. Porque, assim, se eu for até a empresa dele, ele vai ter que me bancar meu custo de ida. Que isso não é barato, o custo de ida de um técnico até... O custo EAD é muito... É muito mais em conta. E o cara, na maioria das vezes, ele faz contrato comigo à distância. Pô, é 100% online. E aí eu dou pro cara a qualidade de uma vez ao mês, para ele ir lá e verificar como é que tá a empresa dele. E aí, exato. E aí eu reforço que vocês todos têm que se aperfeiçoar mesmo. Tem que buscar esse diferencial, tem que conhecer as tendências. Porque a tendência é essa, a tecnologia está aí. E a gente tem que usar essas ferramentas ao nosso favor. Isso é importante, tem que usar. Eu fui ministrar um treinamento essa semana, né, num cliente meu, e juro pra vocês que eu até me senti na era digital, porque era touchscreen. Eu só fazia assim na tela, ó. Peraí, deixa eu só aumentar aqui, gente. E eu aumentava. E eu achava aquilo super interessante. Porque é tendência de mercado. Daqui um dia isso aqui não vai existir mais, isso aqui não vai, é tudo online. Então é importantíssimo buscar aperfeiçoar na sua área. Vocês precisam ser referência no assunto. Para o cliente ligar e dizer assim, olha, ela sabe o que ela está falando. Poxa, ela viu a pesquisa e você com propriedade dizer o que você sabe fazer. Com propriedade. Isso é um diferencial. Isso é um perfil de um vendedor. Bom, e aí vem o grande dilema dos microempreendedores. Pessoal, o primeiro erro que acontece, eu simplesmente não quero empreender mais. Estou literalmente arrependido, quero voltar para o mercado, vou botar meu currículo de novo, porque não dá, não tem como, a renda não estou tendo resultado, ó vida, ó céu. Mas errar é humano, todo mundo vai errar. Vai chegar uma hora no negócio que você, se não se aperfeiçoar, não buscar conhecimento, não entender a dor do seu cliente, vai acontecer erros. E o erro é o motivo justamente para você rever o seu planejamento, mudar e buscar soluções para ele. Não é porque aconteceu no primeiro erro, a gente vai desligar. Por exemplo, eu e a Cláudia, a gente teve, né, Cláudia? Vou parar para pensar aqui, os nossos primeiros erros foi a questão de gravar. Nós, na hora de gravar, nós, por incrível que pareça, usávamos o celular para gravar vídeo. E aí, né, a luz, qual que é o diferencial da luz? Vamos buscar a luz para gravar, vamos buscar uma luz. Ah, mas aquele tubo de luz para clarear a imagem, para ficar legal, é um custo muito caro. Então, o que a gente pode fazer simplesmente para buscar uma luz diferenciada com custo melhor? Vamos aprender outras técnicas, outro aperfeiçoamento para colocar. Então, isso tudo foi um erro que a gente aprendeu. E isso vamos melhorando os nossos vídeos, os nossos áudios, as nossas apresentações, os conteúdos. Então, claro, a questão do dinheiro, né? Acho que a grande dúvida aí, a Cláudia vai aprofundar nessa questão do dinheiro aí,
mas é o conceito de que, tipo, eu estou, não estou tendo renda agora para sustentar o meu trabalho. Ok, o primeiro contexto vai ser assim. No primeiro contexto, você não vai ter a renda 100% que você tinha como um CLT. Pesquisas informam que 99% dos microempresários quebram no primeiro ano, porque o primeiro ano é sempre mais complicado de se manter no mercado. Exato. Que é o primeiro ano onde você tem que chegar com dinheiro, onde você tem que gastar mais, às vezes do seu próprio bolso, experiência própria. Seu próprio bolso tem que tirar e você fala, será que eu estou fazendo certo, cara? E a questão não é nem do tirar, mas é buscar alternativas. Por isso que eu falo busquem. Então, assim, quando você está automaticamente buscando capacitação, você vai buscar algumas alternativas que não custam muito para você. Se eu vou criar um curso EAD, por exemplo, qual é a melhor câmera de mercado com um custo acessível que eu posso utilizar? Isso eu falo na questão mesmo, né, de empreender. Por exemplo, espaços, quais são os espaços com os menores custos para fazer uma consultoria para os meus clientes, né, de microempreendedorismo? Tem que buscar, tem que ter um planejamento muito legal para isso. Então os erros vão acontecer, mas não é nesses primeiros erros que eu vou desistir. Uma coisa que é bacana é network também. Network contato. As parcerias. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter contato. Isso. A parceria é fundamental. Porque o lance da parceria você acaba trocando, né, uma parceria aqui, uma palestra ali, um contato aqui, você acaba justamente levando isso para o seu cliente também. Tem livros, experiências, questão de graça. E aí, justamente, as pessoas deixam passar oportunidades aí, quem está empreendendo, porque não fez essa troca, não trocou esse conhecimento, não falou absolutamente nada, não buscou, e simplesmente, sabe, como eu te falei, tem a oportunidade e o negócio, largou de lado. E acaba perdendo grandes oportunidades neste contexto aí. Né? Então, busque, se capacite, busque conhecimento, desenvolva, troque informações, façam parcerias, façam network. É importante? Muito para empreender. Não adianta nada eu ter uma ideia e ficar ali, simplesmente vaga. Senão, de um sonho vira gaveta, gaveta, caixotado, caixotado, acabou. Tá? Então fica a dica para vocês, enxerguem, vejam as oportunidades como grandes expectativas para vocês. Dúvidas até aqui? Não? Tenho tempo ainda, Cláudia? Tem. Quanto tempo eu tenho? Vai me Você sinalizando. tem 25 minutos. Puxa, 25 minutos. Agora eu vou falar a parte que eu amo de paixão. Agora até acelerei, né? Não tem nada. Marketing digital. Isso aqui eu falo que é o meu coração. Até aqui sobre empreender, alguém ficou com dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Ficou claro o papel do empreendedor? Né? Necessidade e oportunidade. Então esses são os dois tipos fundamentais de empreendedores hoje. Então parem para pensar se o negócio de vocês é uma necessidade ou é uma oportunidade, para vocês começarem a colocar em prática. Esse é o grande perfil hoje. Se você não entender o perfil, então bora lá falar de marketing digital. O marketing digital, como eu disse, a questão da psicologia surgiu na minha vida. Eu acabei através da psicologia, por ser psicólogo, queria empreender, queria conhecer e comecei a estudar. E comecei a estudar muito essa questão do marketing para mim, como eu faço isso. E por estudar eu acabo tendo uma certa propriedade para falar aí, tá? Então assim, agora a gente chegou, já deu 25 minutos, a Cláudia. Mapa da persona. Já ouviram falar? Mapa da persona? Montando aqui o plano de ação de vocês, hein? Os valores internos, os valores internos, são os meus valores. Os valores da isso vai dar meus valores. Tá. E aí, para chegar aqui nos meus valores, é os valores da minha empresa. O que tem de mais valioso, que isso para mim é importante para ser cumprido. Vou falar um pouquinho então dos fatores. Fatores internos e externos. Bora lá. Quais são então as forças?
Quais são as forças? Eu coloquei marketing de conteúdo Marketing de conteúdo. e soluções adequadas com base na dor do cliente. Você sabe qual é a dor? Sim. Qual é a dor do cliente? Então, Elisa, até isso que eu queria te perguntar. Você tem falado assim que a gente precisa definir um nicho específico. Eu e a Daniela, a gente está querendo ir assim no sentido, porque a gente não quer focar, por exemplo, em padarias, pessoas que vendem bolo, a gente quer atender um microempreendedor. E aí, para eu saber a dor dele, uma pesquisa individual para cada empresa. Com base naquela pesquisa, que a gente tem até pronta já essa pesquisa, vou dar um diagnóstico e ali eu vou descobrir a dor dele e vou atuar em cima daquela dor. Mas você vai descobrir quais são os seus maiores clientes aí, dependendo da sua pesquisa. Então, Porque se for micro, né, alguém vai te trazer índices maiores. Pode ser a padaria, pode ser porque a gente não a quer focar tecnologia. assim, nós só vamos atender micro. Não, A gente quando quer, isso. o cliente que vier, a gente quer fazer uma coisa meio que personalizada para Sim. ele. A gente tem já essa pesquisa praticamente pronta, daí a gente está estudando para poder fechar essa pesquisa. E aí, para cada cliente, a gente vai descobrir a dor daquele cliente, daquele, e aí trazer nossas forças internas. Trazer a solução para a dor daquele cliente, não de uma forma ampla. Então, mas aí eu quero só que vocês parem para pensar na questão da dor. É assim, na dor. Eu vou dar a questão do dentista. Que acho que é a questão mais clara aí. Por que você vai ao dentista hoje? Tá com dor, Que- com problema. No dente. Dor de dente. O que mais? Eu quero fazer clareamento. Quero colocar dente. Eu quero... Quando fala de dor, tem que ficar muito claro. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Por que você precisa de um técnico de informática? Por que vocês vão trabalhar com marketing digital? Qual é a dor que vocês vão falar? Não precisa funilar e fechar, eu vou atender a padaria. A padaria foi um exemplo. Eu sei que vocês querem atender o todo. Tá bom, marketing digital, mas quem mais? Que mais esse cliente? Qual a dor dele? O que você colocou? Como que vocês estão? Forças internas. Mesma coisa, marketing de conteúdo e clareza e incentivo. Ó, clareza e incentivo em quê? No passo a passo de como... No negócio. Pode complementar. Isso é a dor. É isso que eu quero que vocês reflitam quando a gente fala na questão de dor. Eu vou falar de marketing digital, mas o que mais? Eu pensei assim, ninguém quer uma consultoria porque acha caro, porque vai vir aqui falar o que eu tenho que fazer. E aí eu falei, ele quer então alguma coisa prática e claro, né? Pra saber como... Não Clareza no negócio dele. Ó, um outro exemplo, para vocês entenderem. O diagnóstico. Então, o que eu vou oferecer? Qual a dor? Olha, eu vou trabalhar com microempreendedores, onde eu vou oferecer um diagnóstico para a sua empresa. Isso é a dor. Isso tem que ficar claro para vocês. Se você chegar para o seu cliente e falar, eu vou entender sua dor, oi? Oi? Como assim sua dor? Ninguém é usual esse tipo de palavra. Então, quando a gente fala de dor, usa a questão do diagnóstico como uma solução. Tá? Então vamos lá. Ficou claro? As forças? Então repete as forças para mim, por favor. Repete as forças. Marketing de conteúdo, clareza e incentivo no negócio, soluções adequadas com base no diagnóstico do negócio. Perfeito. Pronto. Vamos tirar esse dor aqui. Isso, tira a dor e coloca diagnóstico. Perfeito. Elvis, qual a sua força? Ideias inovadoras e soluções dos seus devidos problemas. E quais são essas ideias inovadoras? Com novas tecnologias e sempre Base no diagnóstico. aprimorando o mercado na área de tecnologia e infraestrutura. Repete de novo. Ideias inovadoras e soluções dos seus devidos problemas, trazendo novas tecnologias para resolver os problemas do devido A sua força, então, vai ser soluções de tecnologias. Essa é a sua força. Soluções de tecnologia. Soluções de tecnologias, vírgula, na resolução do problema. Isso é a dor. Tá? Mari? Então, os fatores internos para a empresa, o que eu pensei? Eu, como tenho uma formação tanto gerencial como designer, eu acho que para a gestão da empresa, para mim vai ser mais fácil de comandá-la, né? Enxergar essa empresa como um todo. Eu não vou ter só uma visão comercial ou de criação e não vou conseguir administrar ou vice-versa. Uhum. Eu já morei em várias cidades
né? Viajei bastante, então eu tenho bastante referências. Eu tenho um perfil semelhante, eu me enquadro no perfil dessa persona a que eu quero atingir, então vai ser mais fácil entender quais são as necessidades, o que ela espera. E assim, a ideia nessa loja, né, ou nesse serviço que eu estou pensando ainda como fornecer, já trazer um pacote pronto de soluções de decoração para o cliente, para que ele vai ter a decoração pronta para ele, poupando tempo e dinheiro. Então, esse é o meu ponto forte. Então, perfeito. Eu acho que essa frasezinha final ficou show de que bola. Soluções de pacotes, aí você só acrescenta decoração. Então, soluções de pacotes de decorações. Que mais? Repete o restante. Poupando tempo e a um custo. Isso. Então, assim, soluções de pacotes personalizados, solucionando o curto espaço de tempo, não, solucionando soluções de decoração em curto prazo de tempo. Em curto prazo de tempo. E por último, só para ver aqui os externos, as oportunidades, que eu acho que é importante, acredito ser importante falar das oportunidades. Vocês conseguiram olhar oportunidades no negócio de vocês? Oportunidade é o mais fácil, certo? É o mais fácil? Não sei para mim o que é certo. Bora lá, então vamos falar de oportunidade. Oportunidade. São os microempreendedores sem controle sobre a empresa. O que você colocou de oportunidade? Reorganização. Não sei se eu pensei na linha aqui de Oportunidade. Eu coloquei oportunidade de concorrência. Por quê? Porque geralmente quando o cara, meu concorrente, vai lá, faz um péssimo serviço, eu tenho uma oportunidade de melhorar o serviço dele. Não é Entendi. Olha, ele já fez uma pesquisa, então. Então, e na ameaça eu coloquei concorrência de má qualidade. Entendi. Então aqui as oportunidades são clientes não satisfeitos com outros atendimentos. Só melhora essa frase aí, tá? Oportunidades. Eu vou voltar em vocês. Então, partindo para a ideia de uma loja online, eu vejo o mercado online em ascendência, as pessoas cada vez mais dispostas a consumir online. Então, isso eu vejo como uma oportunidade. Eu vejo que tem poucas opções no mercado ainda. Então, esse é um mercado que ainda está se consolidando, né? Eu não vou entrar no mercado já consolidado, pequenininha. Então, ainda tem um espaço, né, para entrar. E cada vez mais as pessoas querem, a um clique só, resolver o seu problema, pagando o mínimo possível, né, resolvendo o mais rápido possível. Praticidade, né? Que é praticidade, né? Isso. As suas oportunidades vai ser pacotes diferenciais e com custo acessível. Essa vai ser a sua só clique, alguma coisa assim. Isso. Essa vai ser a oportunidade. Agora eu vou voltar para as meninas de novo. Falem da oportunidade de vocês. Organização. reorganização, né? Organização. E microempreendedores sem o controle sobre a empresa. Eu botei isso aqui, Elis, porque é o que a gente ouve lá. Tá. Eu não sei quanto que eu faturo no final do mês. Você tem uma noção de quanto que você vai ter no final do mês? Não tenho. Não sei quanto tem as finanças pessoais com a empresa. A pessoa não sabe nada. Então a oportunidade de vocês vai ser redução de custos. Redução de custos. Porque vocês vão trabalhar com finanças também. O Cláudio vai aprofundar isso aí. Mas a oportunidade aqui que vocês vão colocar vai ser redução de custo. É uma oportunidade. Como você vai me mostrar isso? Eu vou mostrar para vocês através de indicadores, através de relatórios, através que vocês conseguem Estatística de perdas, né? Isso. Ter um diferencial na questão de custos. O custo de vocês vão, né, diminuir. A empresa busca por quê? Por que elas vão buscar vocês? Justamente para entender as finanças ou o marketing.
E qual a oportunidade? A oportunidade é simplesmente verificar que o custo dela aumentou, mas para benefício para a empresa. Ficou claro? Vou voltar de novo. Não muito, Eli. Sabe por quê? Porque esse ramo que a gente está tentando, ele é tão amplo que eu não fico só nos custos. As meninas, mesmo que a gente está fazendo assessoria, o problema delas não é custo. E é o quê? Marketing. Marketing digital. Então, mas o que o marketing vai trazer para elas? Vai alavancar as vendas dela. Benefício. Qual que é a oportunidade que vocês vão trazer? Benefícios. Como? Marketing e finanças. Sim. Resultado. O valor, benefício para a empresa, elas vão lucrar mais. Benefício tanto financeiro quanto pessoal. Então, benefícios. Em vez de Falamos da empresa de vocês, certo? Vocês já têm uma visão de missão, visão e valores da empresa de vocês. Por que eu, como empresário, tenho que entrar com dinheiro para ajudar a alavancar financeiramente a empresa de vocês? Qual que é o diferencial do serviço? 1 minuto. Vocês me encontraram no elevador. E vocês vão oferecer o cartão. Vou até dar o meu cartão aqui só para vocês usarem como referência. Depois a gente troca cartão. Um minuto. Vocês descobriram que vocês vão encontrar a Elis, e a Elis tem dinheiro, vai investir no cartão, muda até da Cláudia também. Vamos trocar o cartão. 1 minuto para vocês simplesmente olhar para mim e falar assim, oi, tudo bem, Elis? Sei que você é empreendedora, sei que você tem uma empresa, e eu tenho um negócio assim, assim, assado, faz assim, assim, assado, oferece assim, assim, assado. Aí eu já teria o negócio, então. Não teria um negócio. Você, no seu caso, você não tem. Você tem ideia, você vai me vender a sua ideia. E nós? Vocês têm um negócio. Sim. Vocês vão me vender um negócio. Você tem um negócio, vai me vender um negócio. Dúvidas? Não. Então vamos lá. 2 minutos. Para vocês pensarem. Vamos lá, Cláudia, o cronômetro aí. E aí, para ajudar vocês, pensem nesse discurso aqui, prestem atenção, pensem nesse discurso aqui, Vocês vão ter 1 minuto para me responder essas perguntas. Ainda não? Eu começo. Tá valendo? Eu sou da Vels Tecnologia. Tudo bem? Prazer, tudo bem? Sou da Vels Tecnologia. Seja bem-vindo. Obrigado. O objetivo da Vels é minimizar e solucionar todos os seus problemas através de soluções de tecnologia. E hoje o que a gente observa bastante é que 90% da população e dos empresários tem esse problema com tecnologia. E o nosso foco é trazer inovações e aprimorar o seu ambiente de negócio, sem gerar impactos, tanto financeiro quanto sem tanto financeiro. E nós estamos com uma proposta bacana de minimizar todos os impactos na sua empresa. Gerando, se a sua empresa ficar parada 1 dia ou até 1 semana, isso vai gerar um impacto financeiro tremendo. Você vai ter perdas financeiras, você vai ter muitos prejuízos. E a Vels está aí para minimizar esse tipo de impacto. Ok, muito obrigado. A gente se fala no técnico. 57 segundos. 57 segundos ele fez o pitch de negócio dele. E aí? Depois a gente vai falar dos pitch. A gente vai falar dos... Não sei. A gente vai falar dos pitch. Pode? Olha lá, Cláudia. Cláudia vai cronometrar, hein? Pronto. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Marília. Eu sou designer de interiores. Estou trabalhando em um negócio online de soluções de decoração para clientes, tendo em vista a expansão do mercado digital, o boom das vendas através do Instagram. Então, a ideia é oferecer produtos, para clientes que não têm tempo para decorar a sua casa, não sabem exatamente onde procurar. Então, poderíamos integrar, através de um site, vários produtos para várias tribos, e auxiliar esses clientes a decorar a sua casa rapidamente.
45 segundos. Muito obrigada. Parabéns. Se fala no técnico. Obrigada. Ai, meu Deus, eu quero ser. Vem as duas, vem As uma. Uma de cada. As duas Uma de têm cada é seguro. boa, né? Acho que uma de cada é boa. Uma pra Uma de cada, cá. todo É. mundo tem uma de cada é boa. Ah, Mas Deus, eu Deus. já falo, olha, já vai fazer. Prazer, Cindy, sou da Dupla Consultoria. Eu e minha sócia, a gente visualiza no ramo lá do Guarujá, assessorar as pequenas empresas com um diagnóstico bom para poder apresentar para elas onde nós podemos melhorar a empresa dela, alavancando vendas, alavancando os lucros e resultados da empresa. A gente faz toda uma parte de pesquisa com a empresa para poder trazer para ela o diagnóstico onde a gente vai apresentar as dores, onde ela pode melhorar, o que ela pode criar, marketing de conteúdo. É isso. Ok, muito obrigada. Nossa, muito rápido. 29 segundos. 29 segundos. Olha, vocês foram rápidos. Vamos fazer um fechamento agora. Falta ela. Ah, olha só, eu ia deixá-la. Falta ela, só. Falta ela. Vamos pra essa vergonha, né? Essa vergonha é ótimo. Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, água gelada, gente. Bom dia, abre a porta do elevador. Elis, eu sou consultora, eu tenho uma empresa que pode oferecer alternativas personalizadas para a sua empresa. A gente pode sentar, tomar um café para a gente verificar como que anda, os processos que você precisa aperfeiçoar, onde você precisa melhorar, para poder enxergar melhor o planejamento da sua empresa e poder alcançar as metas que você deseja. Obrigada. 28 segundos. Olha, vocês foram rápidas. Bom, na frente do cliente é assim. Na frente do cliente nós temos justamente essa resistência em poder falar. Vocês vão vender o produto de vocês na frente do cliente. E ter um pitch é importante. Porque às vezes você não vai levar um material escrito. Você vai ter que falar com ele. Encontrou com o investidor no elevador, você não vai ter material. Ele vai ter que folhear e ler. Agora, parando para pensar em todas as apresentações. O que vocês acreditam que foi difícil? Não terei pra cá. Que tem uma boa ideia, que tem uma oportunidade de negócio, né? Mas aí se você pega e mostra preto no branco lá, os números, como que você apresenta uma projeção de mercado, aí ele vai pegar e se convenceu, essa pessoa tem conteúdo, realmente isso é um bom negócio. Legal, perfeito. Você falou uma coisa super importante, a questão da pesquisa. É importante falar isso. Falar que, por exemplo, o Elvis falou na questão da pesquisa, falou que hoje... Sim, porque eu tive um exemplo nato, eu tive contato com um dos gerentes da Brenda, foi do nada, eu fui com um cliente meu e o cara me apresentou e aí eu já aproveitei e vendi meu peixe. Isso. O cara. E aí eu tenho contato dele até hoje. Então, isso é a parceria, é você falar pesquisas. Você tem que falar pesquisas de mercado mesmo. Então fica a dica, pesquisem. Qual que é a tendência? Por isso que eu falei lá na frente da questão do papel do empreendedor. Não é só empreender, é simplesmente falar. Uma dica que eu dou, o Elvis falou assim na questão da pesquisa, falou legal, falou o mercado, falou legal, só que esqueceu de um detalhe, o seu cartão. Digamos que o cartão, você ficou tão preocupado na fala, na pesquisa, que você esqueceu de se apresentar no sentido, esse é meu cartão para maiores contatos. Isso a gente tem que tomar um cuidado também, porque às vezes você está tão nervoso, tão ansioso, que esquece do cartão. Você tem um cartão? Isso. O cartão é fundamental na troca de parcerias, né? Mas eu tô pronto. Ou fica com contato, né, no Isso. celular, troca no Instagram. Isso, nada impede. No Instagram. O e-mail, isso. Vamos trocar o e-mail. Normalmente, o empresário não vai querer dar o celular, porque... Mas aí, podemos trocar um e-mail, eu posso te mandar uma proposta. Isso é importante. Então, tem um cartão ou peça o telefone dele. Posso mandar um portfólio? E isso te manda um portfólio com mais informações, quais são os benefícios, aprofundando os benefícios que a minha empresa oferece e assim por diante. Essa é a segunda dica que eu dou. Foi isso que faltou, tá? O cartão, e você fala para ele a troca de telefone ou cartão, você estava com o cartão na mão. Você ficou tão nervoso na fala que você ficou na hora... E a questão do olhar, se alguém aprofundar o olhar em você, você perde o foco. É complicado. Isso é normal, mas isso a gente vai amadurecendo também com o tempo. Mas é uma dica legal. Mari, já estou próxima, já estou falando do Mari. Mari, tem problema? Vem perguntando. Não, tem problema. Tá bom. A Mari, então assim, acho que na hora de apresentar o produto, é o que você falou, faltou as pesquisas, eu preciso aprofundar um pouquinho mais a questão do meu conteúdo, pesquisas de mercado e tal.
você fala muito da questão de tribos. Acho que é um ponto que a gente vai ver uma persona lá que você falou, mulheres, 35 anos, tal. Então, vai na pegada das mulheres, tá? Como índice. Então, não fala em tribo, fala em mulheres. Mulheres que estão justamente buscando, mulheres empoderadas, como eu falei, que têm uma vida financeira ou que estão buscando, né, uma estabilidade, que são totalmente, que vivem numa correria, não tem tempo de decorar seu apartamento. Você poderia ter usado mais, né, psicológico nesse contexto para poder Vender abordar melhor essa persona. isso, vender melhor essa persona. E aí outra coisa, o cartão também faltou. E a postura. Tenta soltar, não prender. Soltar para que você consiga justamente, na hora de falar, total segurança. E aí eu acho também gera dúvida, a gente falou bem no início. Né? Então, eu tenho certeza, meu negócio é o diferencial. Ele vai oferecer muitas possibilidades para a sua empresa você investir. Tá? Então fica só a dica para você ir nesse contexto. Meninas! Que desastre. Não foi desastre. Muito bom, Cindy, achei que você foi no caminho certo. Só cuidado com a dor. Você tá muito pesada com a dor. Mas tá bom, eu ia perguntar pra você qual que era a dor. Mas se eu perguntasse um minuto, eu ia Eu ia responder que eu precisava analisar a sua empresa. Então, mas aí você vai analisar como? Então. Né? Que foi o que eu questionei vocês. Vocês vão analisar A gente como? fala em mesmo? dor, é como se a gente já soubesse a dor, a gente não sabe. E aí tem que tomar cuidado com essa questão da dor. A dor tem que tirar isso do vocabulário. Então, assim, ok, eu simplesmente vou entrar, porque eu como cliente, eu não sei o que é dor. Dor? O diagnóstico é bem legal usar a palavra. Isso. A palavra diagnóstico vai ajudar bastante na hora de vender o que vocês estão propondo. Então, assim, eu vou trazer diagnósticos com base em pesquisas que hoje o mercado fala que se você não tem uma vida financeira totalmente equilibrada, o índice de falência é muito alto, mostra na revista tal, X ou Z. Sim. O marketing digital hoje é tendência de mercado. Se eu não tenho simplesmente uma tendência de mercado, uma divulgação da minha empresa via online, com pitch de negócio, com orientações, isso também faz com que o meu faturamento caia. 2 exemplos para vocês. Reflitam sobre isso. Pitch de elevador, que vocês falam muito também na questão de parceria. É isso, é 1 minuto. Vocês vão ter um café de 1 minuto para trocar essas informações. E é o momento de o pitch estar bem vendido. Se não tiver vendido, vocês não fecham a parceria com o cliente ou simplesmente o investidor. Fica a dica para vocês, tá? Como eu disse para vocês, há mais de 10 anos trabalhei na empresa, em todos os setores referentes a finanças, faturamento, cobrança, contas a pagar, a receber. E percebi também uma dor, como vocês percebem, isso é muito nítido, de pequenos empreendedores com dificuldade de organizar suas finanças. Acabam misturando tudo, né? Então foi onde eu comecei a batalhar atrás, ver, ajudei algumas pessoas e quando fui no Profissão Coach, que conheci a Elis, em questão que você não tem que ser só os números, só finanças. Você também tem que trabalhar o seu emocional, trabalhar a sua mente. Então, foi onde eu conheci a Elis e nos unimos aí para estar nesse projeto. Hoje eu vou falar para vocês referente a finanças para empreendedores, que esse é o nosso novo projeto, junto que já tínhamos aí, né? E agora vamos incrementar isso daí, porque é uma das coisas que realmente está muito evidente quando nós conversamos com pessoas, estamos ali falando e as dificuldades, quais são as dores, como vocês comentam, né? Então, isso a gente incrementou. Ai, Opa, peraí. como que eu faço aqui? Só um pouquinho. Aí. Gestão financeira. Aqui eu fiz uma pesquisa, a cada ano são gerados milhões de novos negócios formais no Brasil. Ou seja, nós brasileiros somos um dos... Aí eles mostrou nós em 8º, mas eu vi uma notícia esses dias que em 99 em 2000, para 99 a 2000, o Serasa fez uma pesquisa e o Brasil já era um dos primeiros empreendedores. Mas naquela época, eu até achei engraçado porque eu e eles não conversamos sobre nossa apresentação. E eu vi que ela trouxe aqui que hoje a maior parte é oportunidade, realmente. Lá em 99 e em 2000, a pesquisa apontava que as pessoas estavam atrás da necessidade.
Então era uma coisa muito informal. E hoje já não somos mais assim. Hoje é pela oportunidade. E continuamos em primeiros lugares. Então o Brasil ainda está dominando essa parte do empreendedor. Nós, pequenos empreendedores, eles tomam uma conta de 27% mais ou menos, eu acredito, foi o que eu li, do PIB, né? Então quer dizer, nós estamos sempre crescendo. E um dos problemas é exatamente esse, a organização. Então, a gestão financeira, os pequenos empreendedores, eles focam no que eles podem fazer, o que eles fazem, qual é o seu sonho, qual é o seu propósito. Então, esse é o foco deles. E acabam que deixando as finanças de lado, acreditando que não é importante. Então, eu vou começar aqui com o planejamento financeiro. Eu costumo dizer que planejamento financeiro, ele não começa necessariamente com os sonhos, com os números, e sim com seus objetivos e metas. Para você ter o seu planejamento, você precisa saber onde você quer chegar, como você vai chegar. Então, primeiro você precisa definir isso, para depois colocarmos isso em prática. Então, assim, antes de eu continuar, eu vou apresentar para vocês um vídeo. Brock, você é o jogador mais influente desse time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que pode me dar mais do que eu vi. Alguém já tinha visto Você esse carregou filme? um jogador de 60 E aí? quilos por todo o campo. Isso daí quer dizer que não temos que desistir. Por mais que tenhamos obstáculos no caminho, algumas coisas que vão parar, a gente não pode. Até porque se nós mesmos não acreditarmos em nós, quem é impossível? Não, não é. Mas é muito mais difícil. Então é onde a gente começa a conversar, a orientar, porque fazendo um planejamento diante do que você tem, os seus objetivos, quais são suas metas, e aí vamos entrar com os números. Porque não adianta você já ir direto, você nem sabe onde você quer chegar, você não sabe nem o que você quer, então teremos que ter um planejamento. Aqui não seria só o financeiro, né? Tem um planejamento de vida também. Um planejamento, quando bem utilizado, o planejamento financeiro auxilia o empreendedor a estabelecer as metas financeiras de curto a longo prazo. Ou seja, que são as estratégias, o que você vai fazer, como você vai fazer, se caso você tiver algum obstáculo, algum problema no meio do caminho, o que você tem que fazer para poder resolver aquilo. Então, é importante já iniciar com um planejamento financeiro. Eu vou ter que ser um pouquinho rápido por causa do tempo e eu também vou ter um exercício para vocês fazerem, tá? Mas se vocês tiverem dúvida alguma coisa, vocês podem parar e perguntar, tá bom? Antes de tudo, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu costumo, quando eu vou atender os meus clientes, quando começamos a conversar, o que eu coloco para eles? Eu vou estar aqui para auxiliar, para ajudar. Mas 99% é vocês que vão fazer. Porque se não começamos mudando por aqui, nada vai fazer sentido. Então eu costumo dizer que a mudança de mentalidade, como você vai pensar, que reflete exatamente no vídeo que a gente viu agora há pouco. Você já tinha visto esse vídeo, Márcia? Né? Legal. Então, se a gente começar a acreditar em nós mesmos, mudar nosso pensamento, a gente não vai sair disso. Então, primeira coisa, planejar, saber onde você quer chegar. Segundo, mudar a nossa mentalidade. Nós ouvimos muito do nosso mentor, né, Elis? Que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então isso também influencia nossos pensamentos. Se a gente está do lado de pessoas que só pensam em negativo, que nunca vai conseguir, que tudo é difícil, que só reclama, como que a gente muda? Então nós temos que estar procurando sempre pessoas que estejam na mesma sintonia que nós. Então, a economia falou isso, né? Que você tem que se envolver com pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Igual se você quer trabalhar com flores, você tem que se envolver com pessoas que gostam de trabalhar com flores, porque eles vão desenvolver ideias e planos. Se eu gosto de trabalhar com tecnologia, eu tenho grupos de tecnologia. Exatamente. Assim, pessoas positivas atraem coisas positivas, pessoas negativas atraem coisas negativas. Exatamente. Até porque muitas pessoas que não estão vivendo o que nós estamos agora, né, querendo empreender, colocar para funcionar, eles vão achar que isso é loucura. Você tem que ir lá e ter o seu salário fixo todo mês, que é uma garantia. Você está louco em arriscar? Imagina. Então, por isso nós temos que mudar a nossa mentalidade. É um dos pontos também para poder estar iniciando, tá? Se você aceita trabalhar sem salário, alguém aqui quando vai
eu acredito que já teve numa empresa, vai chegar lá e se ele falar, você vai trabalhar, mas não tem salário, alguém aceita? Claro que não, né? E por que nós temos que aceitar que o nosso negócio tem que funcionar sem a gente saber quanto vai lucrar? Quanto vamos ter? Se vamos ter que pagar nossas contas, ou até mesmo as contas da empresa. Então isso é importante. Então precisamos definir tudo isso. Tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou entregar aqui para vocês um exercício muito rápido, para vocês me falarem. Aqui pode, eu quero que seja referente à empresa, tá? Mas caso vocês ainda não tenham isso, pode ser da conta pessoal também, tá bom? Vamos colocar, porque nossa vida também é uma empresa. Eu costumo dizer, isso é uma das coisas que eu faço com meus clientes quando a gente vai iniciar uma consultoria, para poder entender o que eles precisam, o que eu vou poder ajudar eles, no que eu vou poder ajudar, tá? Aí, cada não vale 2 pontos. Aí vocês colocam para mim quanto isso. Não, positivo, são 2 pontos. Cada não vale 2 pontos. Aí vocês somam para mim quantos não tem aí, tá bom? Assim, aí tá de 8 a 10, tá? Mas o quantos não mais, nós estamos aí no alerta vermelho. Você precisa urgentemente avaliar a sua gestão financeira da sua empresa ou da sua vida. Procure a ajuda de um consultor. Então, quer dizer, se não tivesse nenhum não aí, você estaria bem. E assim, geralmente a gente faz isso de propósito? Não, porque a gente vai conhecendo e sabemos exatamente como que é. Então, essa é a realidade. Então, baseado nisso, nós vamos aqui, ó, a importância da gestão financeira para a empresa. Por quê? A taxa de mortalidade das empresas de pequeno porte, até 2 anos, 22%. Até 3 anos, 31%. Acima de 5, 35%. O Elvis comentou no início, que geralmente é no começo, as pessoas têm aquela coisa de persistir, de ir lá acreditar, vai dar certo, mesmo sabendo que tem alguma coisa ruim ali, ou seja, a sua base, vamos colocar assim, está meio que balanceada. Então eu vou insistir. Se a sua base não está fortalecida, vai chegar um momento, que é aqui, ó, nos 5 anos, que você vai ter que desistir uma hora, ou vai ter que começar a pegar empréstimo. Por quê? Você começou um negócio sem um planejamento financeiro, de repente sem capital, falta de capital de giro, problemas financeiros, mal pagadores, falta de crédito. Esse é um dos motivos. Capital de giro é um dos primeiros. Por quê? Nós vamos começar, eu sei fazer isso, então eu vou lá e faço. Mas eu não fiz um planejamento financeiro, eu não vi se eu tenho dinheiro para isso, eu não tenho uma reserva, porque o meu negócio não vai me dar lucro logo no início. E aí eu vou ter que tirar dele, porque eu tenho que pagar minhas contas. Tem que viver, né? Então assim, em torno de 2 anos, o teu negócio ele vai ter que funcionar para ele. Então por isso você tem que ter a tua reserva. Por isso você tem que ter algo, porque ali você não tem como tirar. Porque você vai tirando dele, você precisa pagar as contas dele. Nós temos uns custos para isso. Aí você vai tirando. Ele está ainda se mantendo. E aí você tira para manter você também, chega uma hora que ele não consegue. Então essa é uma das principais causas das empresas fechar as portas, a falta de capital de giro. E a segunda são os problemas financeiros, porque as pessoas acabam deixando de lado, acreditando que isso não é importante. E é um dos pilares mais importantes. Tá? A importância da gestão financeira, uma boa parte é desequilibrada. E isso mexe com tudo da pessoa. Desde a família, os patrimônios que tem, até chegar na empresa. Por quê? Você fica mal, você não dorme, você está estressado, atinge a família. Se você tem um patrimônio, você vai querer colocar ali, porque você está acreditando que a sua empresa vai dar certo, e isso. E vai, tá certo, você não tem que pensar diferente, é isso mesmo. O problema é a forma que você está fazendo isso. Você não fez uma estrutura, você não criou a tua base. E aí acaba que afetando tudo.
Então, esse é uma da importância da gestão, porque atinge todas as vertentes da vida do empreendedor, pessoal, profissional e familiar. É fato isso. Vocês que estão iniciando, que estão vendo, eu acredito que vocês estejam presentes isso na vida, né? Aí a gente começa, geralmente quando eu vou conversar com meus clientes, a primeira coisa, depois de um diagnóstico, de um raio-x financeiro, a gente faz para ter uma diretriz. Mas, muitas vezes, nem precisa ter uma bolinha de cristal. Chaves nas finanças, eu costumo dizer, disciplina e organização já é uma das coisas. Não só para a empresa, mas também para a vida pessoal. Né? Sim. Disciplina e organização, isso é bem bacana. Exatamente. Você aprende a se limitar algumas coisas da sua vida. Que você achava que era importante, na verdade não se limita é importante. Exatamente. Então, assim, as pessoas costumam continuar vivendo, né, também de qualquer jeito, não para um pouco para analisar, para ver o que pode mudar, o que não pode, e depois, eu costumo dizer que se você tirar 5 minutinhos todos os dias, Cláudia, mas 5 minutos todos os dias, tudo bem, então que seja 15, 20 durante a semana, uma semana, as coisas não vai ser tão maçante, porque muitos não gostam das finanças exatamente por isso. Tem que fazer controle disso, controle daquilo. Mas se a gente deixa tudo para a última hora, tudo para uma vez só, realmente ele vai ser maçante. 50 funcionários. Eu digo que já é uma média. Até eles têm esses problemas. Separar contas particulares da empresa, ter o prolabore, com salário, aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Você definiu quanto você tem que receber? E detalhe, tá? O querer não é o poder. Essa empresa pode te pagar isso. Exatamente. Então, de repente, você quer tirar 10 mil reais, mas a sua empresa pode te pagar 10 mil reais? 3, 4 caminhões. Não ganhava mal, até porque isso era como a segunda renda dele. E era muito desorganizado, mas eu também não fazia muita questão, não queria me envolver. E um dia ele veio me pedir ajuda. E nada disso ele tinha. Hoje ele tem seus 43, digamos que os seus 30 anos da vida dele foi assim. Aí em 2015, ele veio me pedir ajuda. Eu vou ajudar. Mas, com certeza eu ganharia muito. E aí eu fui colocar no papel. Conclusão, dos 3 caminhões, ele só ficou com 1. Para poder quitar a dívida. E esse 1 hoje já está finalizando, tem só mais 2 meses, ou seja, o caminhão será dele. Agora em junho ele também quitou o apartamento. Então vocês percebem, você vive 30 anos da sua vida numa desorganização, sem saber para onde vai, que dinheiro você sabendo administrar, até com o menor salário que você acredita que aquilo não dá, você consegue sim. Eu acredito. Então, ele é uma das pessoas que me incentivou. Eu falei, se ele tem esse problema, tem muito mais por aí. E foi onde eu comecei. Então, percebe-se que é importante você separar as contas pessoais, para você até saber quanto a empresa está faturando. Você tem que ter um prolabore. De repente, esse prolabore aqui, você nem vai precisar, nem vai poder tirar. Por isso, você tem que ter uma reserva. Porque se você quer que seu negócio realmente funcione, ele não vai ter dinheiro para pagar o teu salário. Então você vai primeiro nutrir ele, para depois ele começar a te dar frutos. Eu costumo falar que eu sempre vivo um degrau abaixo, né? Sempre um degrau abaixo. Eu aprendi isso. Exatamente. E aí eu nunca vivo um degrau, sempre um degrau abaixo. Então, se eu recebo um valor X, eu sempre estou um degrau abaixo. E eu costumo separar os valores que eu recebo como se fosse uma pizza, em porcentagem. Então tal porcentagem vai para investimentos, tal porcentagem vai para contas, tal porcentagem vai para tal coisa e assim por diante. Eu costumo separar dessa forma. Perfeito. Hoje, né? Uhum. Hoje, eu acordei agora. Mas exatamente. Isso eu é assisto importante. muito os vídeos da Natália Arcuri. Ótima. Ela é ótima e ela faz esse diagnóstico. 55% para as contas de casa, reserva financeira, investimento, as despesas imediatas, que é o lazer, os sonhos a longo prazo, viagens, essas coisas. Ela faz uma fatia de pizza também. Isso é importante. O problema das pessoas é que eles querem viver tudo hoje, de qualquer forma. Não acredita que teremos o amanhã. Eu acredito que você tem que ter exatamente o que você está dizendo, né? Que você está falando.
a gente consegue tudo isso. Porque isso é importante. Hoje, pessoal, vocês acreditam que daqui a alguns anos teremos o INSS? Não. Temos que ficar dependente do INSS? Tem um livro do Gustavo Cebaso que fala sobre adeus à aposentadoria, um livro muito interessante de se ler. E ele explica sobre a aposentadoria que daqui a um tempo não vai ter mais. Então por isso que eu estou aplicando algumas coisas para Você está certíssimo. ter uma reserva. Daqui uns 30, 40 anos eu tenho como sobreviver com alguma coisa boa, né, de qualidade. Assim, inclusive esses dias meu esposo teve que mudar os pneus, aí ele falou assim, preciso de comprar 4 pneus. Aí todo preocupado, e eu amei falar isso. Aí eu, por que você está preocupado? Ah, que vai ser muito caro. Eu falei, hoje o seu problema, o dinheiro não é mais seu problema, hoje ele é a solução. E você poder ter um valor para você tirar e ali pagar e não afetar suas finanças pessoais. Seria, no caso, ele tirou da reserva financeira dele para ir. Da empresa. Da empresa tem, né? A empresa hoje tem uma reserva financeira. Como eu estou fazendo tudo, ele acaba que não querendo saber muito, né? E aí ele falou, ó, preciso de alguns pneus e tal. E por que você está preocupado? Ah, vai sair muito caro. Eu falei, mas hoje o dinheiro não é o seu problema, hoje ele é a sua solução. E é ótimo a sensação de liberdade é maravilhosa. Falo isso para vocês por experiência própria. Bacana não sofrer, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Exatamente, exatamente. E infelizmente hoje algumas pessoas ainda passam por isso. A maioria. Então é complicado. Eu ouço bastante pessoas, nossa, eu recebi dia 5, hoje é dia 6, já não tenho mais nada. Já tô no meio. Vou dar um exemplo de vida. Tinha uma ex-namorada que não era namorada, era um encosto na minha vida. Ai, meu Deus. Quando eu descobri sobre a questão financeira, a primeira coisa que eu fiz foi chutar ela, cara. Vai embora, vai com seus problemas pra lá. Que ela ganhava 5 mil mês e gastava 7 mil mês. Então assim, ela vivia me sugando. Então prejudicava tanto ela quanto eu. Aí eu falei, ou você resolve a tua vida, ou a gente termina. Então ela não resolveu a vida dela, e a gente terminou e estamos na atividade. É aquela questão, né, da gente. A pessoa ganha 5 e vive como se ganhasse 7. Então ela explorar o cartão de crédito. Legal, né? A gente ganha tanto, mas a gente tem que viver um pouco a menos. E as pessoas, ao contrário, elas estão vivendo o que não pode. Estourar o cartão de crédito, eu ficava pasmo com isso. Né? Usava o cartão de crédito como se fosse débito. Muitas pessoas não gostam do cartão, falam que o cartão é uma bomba, é uma arma. Pouquíssimas vezes eu uso dinheiro. Pouquíssimas vezes. Mas tem vários benefícios do cartão de crédito hoje em dia, né? Se você parar para avaliar, né? Você só tem que ter o controle. Cartão de crédito, porque eu ganho pontos, eu consigo viajar. Exatamente. Você pode usar para tudo isso. Mas você tem que avaliar tudo isso. Agora, se você está com o cartão e vai usando quando chega aquele montante, aí realmente ele é uma bomba, ele realmente é uma arma para você que não sabe controlar ou ter disciplina. Realmente. Isso não vale a pena, igual gasolina de carro e almoçar, você passa no cartão de crédito tudo. Comida. Não vale a Os pena. especialistas falam, você tem que comprar bens, né? Duráveis, Exatamente. não alimentação, combustível. A Natália Ativo. Arcuri Que fala acaba sobre daqui a isso, pouco. que você tem que usar o cartão de crédito para reverter em benefício próprio. Se você tem um programa de pontos bom e aquilo lá vai te dar uns Sim. milhas, enfim, aí ela fala que ela, se não tem benefício para ela, nem usa o cartão de crédito. Você deve entender, você não pensar muito em ativos e passivos, né? Exatamente. Para finanças, isso é bacana. Hoje em dia o pessoal fala pouquíssimo, ou talvez nem conhecem isso exatamente, né? Acredita que isso nem faz muita parte, assim, não faz parte disso do dia a dia. Vinculou mais a uma contabilidade, um balanço patrimonial e a gente sabe que não. Exatamente. Tá? Tem um processo, ou seja, eu costumo dizer para os meus clientes um plano de contas. Porque isso também vai ajudar você na hora dos seus relatórios. Na hora que você tiver, mas eu sou uma empresa tão pequena, estou começando agora, ótimo. Porque agora que você vai começar a alimentar a sua base. É agora que você vai começar a se estruturar. Então é aí. Porque depois fica muito mais complicado. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então ter um processo também é importante na gestão financeira, tá? Ter um controle financeiro, que é aquela questão de você ter uma planilha
Porque hoje eu acredito que o pequeno empreendedor, dificilmente ele vai ter um sistema financeiro. Então vai usar realmente uma planilha, um Excel, que é ótimo também, que faz coisas assim que até Deus duvida, né? Então, você tendo aquelas planilhas de controle financeiro, do contas a pagar, o que você tem para pagar, o que você tem para receber, o que você teve de receita no mês, o que você teve de despesas no mês, então tudo isso é importante. Tá? Então, o controle financeiro, por mais que seja chato ou maçante, como costumam dizer, ele é importante. Conhecer bem e cuidar dos custos das empresas é um dos princípios também, que você só vai saber se tiver esse controle aqui. Se você tiver um processo. Então, os princípios financeiros também faz parte da gestão financeira, tá? De onde vem e para onde vai. Eu costumo dizer que esse é um dos principais pontos da gestão financeira. Quando você não tem aquele processo, quando você não tem a gestão bem organizada, você não sabe quem foi que te pagou, o que você pagou. Então, o que a gente vai usar aqui? Livro caixa. É um dos controles que você tem. Tá? Ele pode ser do mais simples, onde você vai ter ali só uma data, uma descrição, a entrada e a saída. Livro caixa, você fala em questão de livro mesmo, ou pode utilizar algum aplicativo? Tem um aplicativo, né? Assim, eu acredito que o da Guia Bolso também tem para a empresa, tem o da empresa. E aí, planilha também, né? tem, a planilha também pode ser. Eu tenho um que é Conta Azul, se eu não me engano. Ele também tem uns aplicativos para isso. E a bolsa é fantástica com isso. Então, por quê? Esses aplicativos, você só vai lançar. E muitos já estão programados para te dar lá o saldo, o total da despesa, da receita. Então, você não vai ter tanto trabalho. O registro do livro caixa, ele revela disponível da empresa o qual sofre alteração diária de entrada e saída. Então, ele é um dos principais controles que tem na gestão financeira para pequenos empreendedores, ou seja, para a empresa em toda. É que empresas maiores já têm o seu sistema, então não teria esse problema, porque eles já têm um sistema para isso. Agora, pequenos empreendedores, né, profissionais liberais, geralmente tem que ter ali a planilha ou até mesmo um aplicativo. A dificuldade que eu vejo no livro caixa é justamente esses pequenos empreendedores alimentarem isso. Eu trabalho numa empresa grande lá no Guarujá e são vários setores. E o meu setor de contas a pagar, às vezes, pela correria do dia a dia, muita demanda de serviço, não consegue alimentar o sistema com as despesas. E o meu síndico, que eu sou gerente de condomínio, liga aqui, eu quero saber o saldo. Eu tiro o saldo na tela e eu vejo que está faltando um monte de coisa que eu já passei para pagar. Então, se eu passar aquele saldo para o síndico, eu não estou passando o saldo real para ele. Tem um monte de despesa que não está lançada ainda, entendeu? Aí, às vezes eu fico pensando, se numa empresa grande, com 26 funcionários, acontece isso, quem dirá numa pequena que, às vezes o microempreendedor, ele não tem essa resistência de ter que anotar. Tem que anotar. Às vezes ele fala, só 10 pontinhas, quando você vai somar e pôr no papel, tem 30 e poucos. E aqueles que vai tirando dinheiro do caixa. Passou um cara vendendo um bolo, nossa, isso é... E acreditam que isso não vai fazer falta. Se você for ver, isso vai ser a diferença que vai te dar depois. Exatamente. Então, por isso é importante. Esse cliente que eu peguei agora, que eu imaginei que eu fosse fazer umas coisas muito mais do que separar conta, do que definir um prolabore, eles têm um problema exatamente disso. Eles passam as informações, mas as pessoas não alimentam. E aí vem aquela questão da mentalidade. Então, assim, se a gente não mudar a nossa mentalidade, infelizmente vamos continuar desse jeito. Como diz o livro que você leu, né, o Pai Pobre. Pai Pobre. A corrida dos ratos entra nisso também. Se você não sair da corrida dos ratos, vai ficar sempre rolando na roda lá. E aí fica se lamentando ainda, né? Passa 10 anos e você tá lá. E é onde o problema muitas vezes somos nós mesmos. Então, o livro caixa é um dos principais. O livro caixa, quando eu disse, pode ser do mais simples, que é o tradicional, tem só o por data, o plano de contas. Geralmente quem usa o plano de contas, eles querem um relatório mais específico, gerencial. Eu prefiro. Você agrupa, né,
Exatamente, porque lá na frente ele vai te adiantar muita coisa. Então, se você já inicia desse jeito, você já está meio caminho Na andado. empresa do meu marido eu ajudo lá. E a gente divide combustível, a gente tem noção de quanto que gastou de combustível. Isso é importante. Importante. Tá? Aqui eu trouxe eu acredito que eles já devem ter visto, né, já conhecer. Esse é o simples, né, que é a data, que é o documento, que é a descrição, o número, se é uma nota fiscal ou um boleto, a descrição do que seria a entrada e saída. O total, saldo anterior, atual. Então, assim, é uma coisa muito simples, que não demora 5 minutos se você estiver alimentando isso todas as vezes que você... Eu nunca tinha visto. É. Primeira vez. Então, esse é o livro caixa, que é bom, viu? Entra a gestão de custos também. Os custos nós temos eles variáveis e os fixos. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é o custo fixo ou o que é custo variável. Então é complicado. Hoje os nossos custos fixos, muitas vezes eles estão bem maiores do que os nossos variáveis. E as pessoas acreditam que parando de fazer isso ou aquilo vai diminuir. Mas o problema não é o isso ou aquilo, e sim são aqueles pontuais, aqueles que nós temos todo mês. São aqueles que você tem que ver o que você pode mudar, o que você pode diminuir. Ah, mas eu vou me privar disso? Não, não é privar. Fazer uma análise do que você pode ou não, se aquele mês você vai conseguir ou não, isso é importante. Então, essa questão dos custos também é bem... Aqui está os custos fixos e variáveis. O fixo é como se fossem os indiretos, a mesma coisa. Estamos ali, né? Que estão sempre presentes. Se nós vendemos, se nós temos serviço ou não, vai estar ali. Que são os nossos aluguéis, a água, a luz, né? Os variáveis, que são os diretos. Eu, que sou prestadora de serviço, se eu for atender alguém, eu vou ter esse variável. Se eu não for, eu não tenho ele, porque eu não vou me deslocar. Tá? Então, isso é importante também. Aí vamos entrar aqui no fluxo do caixa, que esse para mim é o primordial. Que muitas pessoas não sabem nem como faz. Mas eles também nem têm obrigação. Né? Porque talvez não tenham conhecimento, então acabam que nem sabendo o que é. Muitas pessoas que eu estou conversando me perguntam o que é isso. Como ele é um pouco mais complexo e eu vou deixar um exercício, tem muito tempo, Liz? Tem. Ah, então tá. Então dá para fazer o curso na boa. Tranquilo. Pessoal, tranquilo a questão de horário para vocês? Sim, necessariamente. Ok. Qualquer coisa, Cláudia, a gente manda para você. Isso é. Não, Um eu exercício. tenho um compromisso com o programa. Tranquilo. Então tá certo. O fluxo caixa. Como manter o caixa positivo? Gerenciando. Ou seja, a questão do controle, saber o que entra, o que sai, para você poder manter ele positivo. O fluxo caixa ele projeta movimentação financeira, entrada e saída. É uma ferramenta de planejamento e controle que deve ser utilizada como instrumento para tomada de decisões. Ele é muito importante isso daqui. O que nós vamos colocar, o que compõe o fluxo de caixa? É a projeção de vendas, empréstimo, as entradas de vendas imobilizadas, que seja o que você tem de patrimônio, o contas a pagar dos seus fornecedores, pagamento de despesas variáveis, que são os tributos, as comissões, as nossas despesas fixas, que é a água, a energia, pagamento de financiamento e pagamento de investimento. Tudo isso tem que compor o fluxo de caixa, porque muitas vezes nós temos um fluxo de caixa muito simples, que não temos essas informações e acaba ficando furado, e você não sabe por que está com alguma divergência, mas não colocamos tudo. Tá? Então, isso daí é o que compõe o fluxo de caixa. Eu vou parar aqui e vou colocar o exercício para a gente fazer do fluxo, que depois dele pronto, aí a gente vai poder ver melhor. Cláudia, deixa eu só tirar uma dúvida. Na tela anterior está escrito projeção de vendas à vista e contas a receber. Nesse caso aqui, esse fluxo de caixa seria uma previsão?
Eu costumo fazer os dois. Projeção, eu não sei se aquilo vai virar ou não vai. Eu costumo, talvez o que eu vou colocar aqui para vocês seja o que é só o realizado, tá? Mas eu tenho uma planilha que eu tenho previsão e o realizado. Porque o meu livro caixa, quando eu vou alimentar ele também tem lá o a receber, o a pagar, o entrada e saída. Que quando eu alimento ele lá no fluxo ele vai para o caminho que eu alimentei aqui. Se eu a receber, ele vai lá para a previsão, né? E se foi alguma coisa que eu já recebi, ele vai lá para a entrada. Tá. Então eu costumo ter os dois, tá bom? Deixa eu só entregar aqui. Eli, você consegue colocar para mim aquele texto, por favor? Consigo. Acho que é do John. Eu vou colocar um texto na tela, gente, porque eu realmente não consegui imprimir. E aí, através dele, esse é o fluxo caixa. Aí eu já entreguei para vocês um fluxo que já tem o plano de contas. Eu acho que é o de baixo, Liz. Deve ter um... Só virar aqui um pouco. Hoje, como calculadora não é mais problema, eu acho que a gente vai usar um pouquinho aí do celular, tá? Só pra gente ver. Esse. Eu vou ler ele para vocês, porque através desse texto a gente vai alimentar, tá, o fluxo. Não vamos preencher todas essas lacunas que tem aí, tá bom? É só algumas, só para a gente poder fazer um exercício aí do fluxo de caixa. A empresa de John. Nos últimos meses surgiu a oportunidade de transportar também uniformes escolares, calças e camisetas. No entanto, a empresa não suporta a quantidade de entrega de 2 tipos de uniforme. John resolveu fazer projeções para ver a viabilidade de transportar apenas uniformes escolares. A projeção de transporte do uniforme escolar, calças e camiseta, tem uma alta variação ao longo dos meses. A previsão de serviços dos 4 primeiros meses do ano, a situação é o seguinte. No mês de janeiro e fevereiro, há previsão de transportar 500 camisetas no mês e 3.000 calças no mês. No mês de março e abril, a previsão é de transportar 800 camisetas e 500 calças no mês. Para cada peça de calça transportada é cobrado um valor de R$5, somente pela prestação de serviço, já que não há gastos com matéria-prima, que é fornecido pelo cliente. No caso das camisetas, é cobrado um valor médio de R$15, já que a matéria-prima, que é o tecido e aviamentos, é fornecido pelo próprio John. Para fazer projeções e ajudar o John, vamos observar o seguinte. Aí vocês têm a venda à vista. Vamos colocar aí o... Quanto que seria do John? A venda à vista, vamos colocar como uma camiseta, tá? E a venda de imobilizado colocaremos como as calças. E aí a gente vai fazer as projeções. Quantas camisetas de mês de março, mês de janeiro e fevereiro o John vendeu e quantas calças? Aí vocês têm a quantidade e qual o valor. Venda. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam que eu... Esse transportado já é a venda em si. Isso, já é a venda, tá? Camiseta, eu tinha venda à vista e outro eu ficou. Venda de imobilizado. E qual que é o valor da venda à vista? 15 camisetas. 500 camisetas. 500? R$15 e as calças é a R$5, 3.000 no mês de janeiro e fevereiro. Eu posso dividir isso por metade de janeiro e metade de fevereiro? Ele fala que é janeiro e fevereiro. Sim, mas cada mês tá? Então assim, ó, janeiro e fevereiro ele vai vender 500 e 3.000 calças.
500 em janeiro, 500 Isso, em fevereiro. E abril e... Março e abril já são diferentes. Março e abril são 800 camisetas e 500 calças. Esse daí a gente está fazendo só entradas, tá, gente? Depois vamos colocar as despesas. Colocamos em cima, né? Fica melhor. Entrada. Aí só coloca o valor que ele faturou, né? Isso. E aí a entrada, né? Aí nesse fluxo que eu coloquei, tem várias formas de recebimentos, né? Que é a mercadoria, a venda à vista, o recebimento de vendas a prazo, tem juros recebidos. Esse fluxo eu costumo dizer que ele é mais completo de que muitos que tem por aí. Geralmente muitos que você vê só tem entrada, a venda à vista e a prazo. Cláudia, por que as calças entram em vendas de imobilizado? Na verdade, porque eu teria que ter colocado como calças, entendeu? Então eu estou usando vendas imobilizadas só para substituir, tá? Mas imobilizado seria algum patrimônio que você tem e você vendeu. Na questão Quem tem que do... fazer a correlação com as calças. exato. Bem. Então, assim, vamos supor na empresa de transporte, né? Eu tenho um caminhão e vou vender. Aí esse valor entraria aqui no vendas imobilizado. Tá? Aí, na verdade, eu só estou usando ele porque eu não teria um outro venda à vista. Entendi. Então, esses são os valores de entradas que o John teve durante esses meses. Liz, baixa para mim, por favor. Agora, nós vamos fazer as nossas despesas. A mensal de serviço prestado para os meses de janeiro e fevereiro para transportar as camisetas é de 5 mil mês. Para os meses de março e abril, peraí, gente, a previsão é de 7 mil mês. O pagamento de combustível de veículo à vista, a comissão de imposto sobre venda são 20% pagos no mês seguinte. No mês de dezembro, a venda da empresa foi de 20 mil. O pagamento das despesas fixas mensais é de 10 mil. A empresa começou no mês de janeiro com um saldo em caixa de 5 mil. Vamos ajudar o John a projetar o fluxo. Então, essas são as nossas despesas. Aqui tem fixas e variáveis, tá? Não esquecendo que o imposto a gente vai pagar sempre no mês seguinte, né? Então, aqui ele está te dizendo qual foi a venda do mês de dezembro, para que você calcule o imposto, que é sobre 20% o valor para você colocar em janeiro. Aqui seria a previsão. Aí a gente está fazendo só o realizado. Isso. Tá? Então, essa é uma previsão. Então, aqui o que nós vamos usar são as despesas que ele teve fixas e variáveis. Os impostos. Despesas fixas, mensais. E o valor que ele começou em janeiro. Entendeu, Cid? Despesa fixa foi 10 mil. Janeiro, fevereiro, 10. Não. Não, Mensais, todo mês. mensais, foi 10 mil. isso. Tá? Aí, na verdade, nós estamos fazendo as despesas fixas e o valor do imposto, nós vamos usar, aí, como esse fluxo que eu coloquei para vocês, nós temos aí o imposto, né? Sim. A questão da matéria-prima, que é o John. São os combustíveis. Então, podemos colocar como fornecedores, tá? Que a matéria-prima, ela só existe quando nós vendemos. Ou seja, quando o John transporta, né? 5 em janeiro e 7 em março e abril. Isso. Janeiro e fevereiro seria 5, né? E março e abril, 7. O pagamento do combustível à vista, mas ele não me dá o valor do combustível. Isso. Deixa eu ver aqui se eu não coloquei alguma coisa para vocês. Os impostos. Isso. 20%. Aí o que a gente vai ter? Vamos ter o imposto. Eu só tenho que eu vou pagar em janeiro só o de dezembro, né? Informação. Que dá 4 mil. Aí em Então, fevereiro eu ó. pago 20% sobre as vendas de 7.500 e 15. Exato. Porque esses 20 mil é só pra gente alimentar janeiro, né? Fevereiro, março e abril. Ah, tiramos 20%. Janeiro você vai colocar imposto sempre do mês seguinte, tá? Então em dezembro eu tive uma venda de 20 mil.
e a minha porcentagem de imposto é 20%. Então o valor de janeiro vai ser 4.000. De fevereiro, março e abril, você vai ver sobre os valores de entrada que você teve. Fevereiro você vai ser sobre os 22.500. De despesas, nós vamos só ter 3 itens, tá? Que é a matéria-prima, que é o o John que paga, o imposto, que é sobre, e os custos fixos. É uma coisa bem simples, só para a gente poder exercitar um pouco do fluxo, que as pessoas às vezes acham que é difícil, porque a gente acaba aqui não fazendo, não é uma coisa que faz o dia a dia, né? Mas há uma diferença muito grande quando nós colocamos no fluxo de caixa e quando nós temos o nossa projeção. Aonde você está? Não, é só isso? Ah, tá. Informação? Isso, é a informação. Aí embaixo você já está fazendo entrada e saída, né? Isso. Coitado do John, mês 3 ele... E aí é uma coisa que é importante para nós irmos acompanhando, né, a finança da empresa, que muitas pessoas não fazem também. Acaba que é prima janeiro e fevereiro. E sobre os impostos, 4.000 em janeiro e 4.500 em fevereiro, porque é 20% do valor que ele teve de vendas. E as despesas fixas, que foram 10.000 durante os 4 meses. Eu também acredito que realmente é um maçante, isso e aquilo, mas é necessário. Então, para minimizar isso, eu estou criando uma planilha para unificar. Eu não tenho que sair do contas a pagar e ir lá para contas a receber. Não tenho que sair para o fluxo de caixa, depois para o livro caixa. Então, fazer uma que compõe tudo isso. Né? E colocar lá o programa para poder... Alimentei meu livro caixa, tudo o resto vai estar completo. Porque eu vejo isso, porque as pessoas estão começando agora... já é um pouco complicado para eles. E se tiver tanta planilha assim para movimentar, para preencher, aí fica mesmo mais planilhas realmente. Elvis, conseguiu? Aí lá embaixo, o saldo anterior do caixa é 5.000. Ou seja, ele começou janeiro com 5.000 no caixa. E aí é um trabalho que, se nós fazemos isso todos os dias, a gente vai saber como que está andando a empresa, se a gente precisa, se não precisa, se vamos analisar, como vamos analisar. Porque isso é importante e acabam que não dando importância, e é onde aparecem esses montes de existências de falências, empresas que fecham. Então, eu costumo dizer que as finanças é um dos principais pilares. O fluxo de caixa, para analisar a capacidade de pagamento, providenciar ações que cubram faltas do caixa, definir metas de vendas e estabelecer as políticas de crédito, negociar com fornecedores, identificar saldos futuros. Então, assim, eu adoro essa ferramenta porque ele vai te mostrar tudo. Você sabendo analisar, você tendo as informações corretas, ele vai te direcionar, tá? Então, essa é uma das... Aí é os itens que compõem. Geralmente aqui é o bem simples, em vista do que eu coloquei para vocês, que é um pouco mais completo, porque tem um plano de contas, né? Tem muito mais detalhe. Mas um bem simples, ou seja, então não temos desculpa de dizer que é complicado, porque temos desde os mais simples até o mais complexo. Aí aqui é uma diferença do resultado da empresa e do fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa te mostra realmente a realidade. Porque aqui, se eu tenho o faturamento, os custos, os impostos, tudo, eu vou ter aqui como eu tive um lucro de R$5.000. Sem estar fazendo fluxo, tá? Aí eu vou lá e coloco no fluxo. Aí percebo que eu tive a entrada de 10.000, reposição 27.000 negativo, o pagamento das comissões 3.000 negativo, porque eu estou pagando, né? O pagamento dos custos fixos 3.000, ou seja, meu saldo final foi 35.000 negativo. Percebe a diferença? O quanto é importante o fluxo de caixa? A empresa vende 50.000, mas apenas 20% entra no caixa, pois vende na condição de 5 vezes com entrada. Então isso no seu caixa é aquela questão de previsão e de realizado. Se a empresa não tem um fluxo de caixa para segurar esses meses que quando vai ter o retorno... Os fatores internos que afetam o fluxo de caixa é aumentar a retirada do Prolabore, que é aquela questão de poder e querer, contratar novos funcionários, a quebra de equipamentos, as multas diversas, impostos atrasados,
prestação de financiamento, cobertura de limite de cheque especial e demandas trabalhistas. Tudo isso afeta o nosso fluxo de caixa. Ou seja, a gente tem um fluxo ali, uma ferramenta para poder analisar, a gente pode estar se precavendo desses fatores aí. E os fatores externos que afetam o caixa, que é foge um pouquinho do nosso controle, né? Às vezes não temos muito controle sobre isso. Novos impostos e taxas, as greves, o aumento do aluguel, quem tem que pagar, né? A quebra de fornecedor, o aumento de taxa de juros e novos concorrentes. Então isso também afeta o nosso... Assim, a análise do fluxo, seja o saldo positivo ou negativo, ele é necessário primeiro analisar as causas do saldo apresentado para depois planejar as estratégias. Então, quando você tem algo que te mostra a clareza do teu negócio, fica muito mais fácil de você saber para onde você vai, qual o caminho seguir. Porque aí caímos naquele ponto da... como que fala, Elis? Da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um fluxo de caixa para ser analisado, então a falta de dinheiro é a febre e precisa identificar as causas da febre e trabalhar para poder erradicá-las. Eu costumo dizer, quando eu estou nos meus clientes, para eles colocarem a realidade deles. Alguns não têm tudo isso, dependendo de qual é o serviço que eles fazem. Né? Então, assim, eu vou dar o esqueleto e você monta de acordo com a tua realidade. Muitos têm tudo isso, outros não. Então, tá? Isso vai de acordo com a necessidade.